Graça e paz, irmãos. Começar a pregação do evangelho por aqui, né? O celular não tá nem carregado ainda direito, irmãos. Está com 7%. Vamos ver o que vai filmar, né? Vou pôr o celular aqui no bolso. Vamos pregar agora com o megafone. Esse é o trabalho que Deus colocou no meu coração, irmãos. 7 anos atrás, não, peraí, 5 anos atrás, o Senhor colocou esse trabalho no meu coração. E hoje fazemos esse trabalho pela misericórdia, né? De pregar o evangelho com o megafone, né, irmãos? Vamos lá pregar aqui nas ruas, nos bairros, né? Vamos anunciar as boas novas. Vamos anunciar até aquilo que eles não querem ouvir, né? O arrependimento. O que importa é a vontade de Deus ser feita, né, irmãos? Irmãos, eu não vou conseguir usar esse microfone aqui não, eu vou tirar ele da mão. Vou usar seu microfone mesmo. A paz do Senhor Jesus seja com todos. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Como ouvirão se não tem quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aproveita, meu amigo, enquanto Deus ainda está perto. Porque a Bíblia diz que após a morte segue a juízo. Em Hebreus 9:27 diz: para o homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após a morte o juízo. Cada um receberá o seu galardão, ou a salvação ou a condenação. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O problema é que muitas pessoas se esquecem que Deus, Ele trará juízo a todos os seus pecados. As pessoas, elas estão sendo muito negligentes quanto ao pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E essa morte, a Bíblia diz, é o lago de fogo e enxofre. Vai ser uma eternidade de ranger de dentes para o pecador que não se arrependeu. Por isso que a Bíblia diz: busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Será que você está buscando a Deus? Muitos buscam a Deus quando precisam, por necessidade, por interesse. Mas não é a circunstância que deve fazer o pecador buscar a Deus, mas sim o amor. A Bíblia diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo amor. Poucos têm amado a Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias amariam mais o pecado do que a Deus. O mundo tem amado mais o dinheiro do que a Deus. O mundo tem amado mais a vida imoral do que a Deus.
mas os seus caminhos corruptos. O mundo tem se afundado em idolatrias, bebedeiras, promiscuidade, imoralidade, homem com homem, mulher com mulher, mas todo pecado te levará à condenação e você precisa saber disso, que diante de Deus não tem um pecado menor ou maior, todos levarão à condenação e você precisa se arrepender. Foi isso que Jesus anunciou: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, para que os seus pecados, os nossos pecados sejam apagados. É necessário confessar e deixar. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará. E essa prosperidade não tem relação com dinheiro, mas é a salvação. Jesus, ele disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, não seja avarento. Busque em primeiro lugar a salvação, não as riquezas do mundo. A Bíblia diz que a traça, a ferrugem destruirá as riquezas que o homem acumula na terra. Por isso que Jesus, ele diz: acumulem tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, nem os ladrões minam nem roubam. Acumulem tesouros para si diante de Deus. A Bíblia diz que há um dia onde todos nós teremos que prestar conta, Pai Senhor, diante de Deus. Todos nós, eu e você, teremos que prestar conta com Deus. Por isso, coloca a tua vida em ordem diante de Deus. Coloca os seus caminhos aplainados diante de Deus. A Bíblia diz: endireitai as vossas veredas, preparai o caminho. Será que você tem preparado o caminho para se encontrar com Cristo? Ou você está seguindo a preparação para se encontrar com o diabo? A Bíblia diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus, que é a salvação, todos querem, mas porém, poucos querem buscar a salvação, poucos querem se empenhar em ter a fidelidade diante de Deus. A salvação, meu irmão, ela está distante daqueles que praticam as suas imoralidades. A salvação, meu amigo, está distante daqueles que praticam a bebedeira. A salvação está distante daqueles que têm os seus pecados de estimação, idolatria, feitiçaria, homossexualidade, a avareza, o orgulho que tem se multiplicado, a dureza do coração, a ganância. Todo pecado só tem uma finalidade: te levar à condenação. Só que a Bíblia diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, em 1 João capítulo 3. E as obras do diabo é o pecado. Jesus se manifestou para desfazer o pecado, para arrancar do mundo a iniquidade, para arrancar o homem de suas iniquidades. Por isso, meu amigo, busque ao Senhor de todo o teu coração. Um dia esse corpo vai ter que descer à sepultura. A Bíblia diz que o espírito de vida tornará para Deus. Do pó da terra fomos formados, e para o pó da terra retornará o corpo, o espírito de vida. Deus assoprou na narina de Adão, está dentro de nós o espírito de vida. Ele vai ter que voltar para Deus. E a tua alma, para onde ela irá? Céu ou inferno? Aonde passará a tua eternidade? Diante de Deus, ou sendo atormentado dia e noite diante dos demônios? A tua escolha, meu irmão, é muito importante. No tempo que você peregrina nessa terra, e essa escolha não é por palavras, mas é por caminhos, é por escolhas, de acordo com a Bíblia diz. Só há um caminho para levar o homem a Deus. Esse caminho é Jesus Cristo. Esse caminho não é catolicismo, esse caminho não é espiritismo, esse caminho não é religião, esse caminho é Jesus Cristo. E como que o homem segue a Jesus Cristo? Aquilo que você ouviu,
A palavra de Deus deve ser praticada. A Bíblia diz que tudo que nós ouvimos deve ser praticado. Em Tiago capítulo 1, versículo 22, não sejam somente ouvintes, enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra de Deus. Sejais praticantes de toda a palavra de Deus. É isso que a Bíblia ensina, que não basta somente ser ouvinte, mas também devemos ser praticantes, porque aquele que ouve e não pratica engana a si mesmo. E muitos têm enganado a si mesmo. Muitos têm buscado a sua própria honra. Muitos têm buscado fazer a sua própria vontade, dizendo que tem Deus no coração. E eu pergunto a você, que Deus que o homem tem no coração? O Deus da imoralidade, o Deus da mentira, o Deus da cachaça, o Deus da idolatria? Que Deus que é esse que o mundo tem no coração? Eu te digo, meu irmão, que só existe um Deus verdadeiro, se chama Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz também que nos últimos dias haveriam espíritos enganadores que trariam sobre o homem o engano. E o engano está na terra. O engano está circulando pela terra há muitos anos, aonde o homem não se desperta para a realidade. A palavra do Senhor, ela é a verdade. Em João 17, versículo 17, Jesus ele diz: a tua palavra, ó Deus, esta é a verdade. A palavra de Deus, essa é a verdade. E é essa verdade que nós devemos seguir. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não se trata de uma religião verdadeira. Não existe religião verdadeira. Existe caminho verdadeiro. E o caminho é Jesus Cristo. Ele é a verdade, o caminho, a vida. O homem não pode chegar até a Deus por aparecida. O homem não pode chegar até a Deus por suas obras de caridade. O homem não pode chegar a Deus por ser boa pessoa. O céu, meu amigo, não é para pessoas boas. O céu é para aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. O céu é para aqueles que realmente permaneceram em Cristo Jesus. Não se trata de ser religioso, não se trata de pertencer a uma igreja institucional. Uma igreja local não pode salvar a tua alma. A igreja católica não pode te livrar da condenação do inferno, mas pode te levar à condenação. Por isso que a Bíblia diz: de tudo que você tem ouvido, examina tudo e retende o que é bom. A palavra de Deus deve ser examinada e ela deve ser praticada. Examine tudo e pratique o que é reto diante de Deus. Será que você está no caminho certo, meu amigo, diante de Deus? Eis a pergunta: se pedisse a tua alma, a quem essa alma ela estaria reservada a uma eternidade, céu ou inferno? Se pedisse a tua alma, para onde iria a tua alma? O problema não é quem vai sepultar o corpo e para onde vai o corpo. O corpo vai para o pó da terra e isso não é algo surpreendente. Mas o espírito de vida tornará para Deus. Para onde irá a tua alma? Você precisa escolher. Aonde vai passar a eternidade de tua alma? Você precisa escolher. Jesus Cristo é a salvação. O pecado, meu amado ouvinte, está levando a multidão a rolo para o inferno. A idolatria, bebedeiras, feitiçarias, imoralidades, homem com homem, mulher com mulher, os mentirosos, imitando as obras do diabo. Essa é a geração que não conhece a Deus, embora que dizem conhecer. E a Bíblia diz: se alguém diz que conhece a Deus e não pratica as suas palavras, se torna mentiroso. Então não seja, meu amigo, mais uma pessoa se enganando a si mesmo. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele há de julgar os vivos e os mortos. Todos nós teremos que comparecer diante de Deus. A Bíblia diz que Deus não vai tomar o culpado por inocente.
Você está sendo alertado. Essa geração teve um tempo. Todo homem, desde o seu nascimento até o seu último momento, ele tem uma oportunidade. Por isso o Senhor não vai te tomar por inocente. Na sepultura não há mais obras. Não há mais o que fazer. Não vai adiantar alguém fazer uma missa do 7º dia. Certamente não vai resolver o problema. O problema do mundo está relacionado ao pecado. Onde amam o pecado e aborrecem a Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo é um Deus de amor, e que se manifestou para desfazer as obras do diabo. A palavra do Senhor fala: busquem a Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Deus abençoe. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque a Deus enquanto Ele está perto. Busque ao Senhor enquanto Ele está perto. Pois vai chegar um dia. Vai chegar um dia onde todo o homem ele vai ter que prestar conta com Deus. Chegará o dia onde o homem não terá mais a oportunidade para se arrepender dos seus pecados. Por isso se arrependa enquanto ainda há tempo. Por isso, enquanto há tempo, confessa os seus pecados e deixa diante de Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo é o pecado, homossexualidade, bebedeira, idolatria, feitiçaria. Tudo isso é inimizade contra Deus. Tudo isso são obras que levarão ao meu inferno. Tudo isso são pecados abomináveis que Deus abomina e aborrece. Por isso, meu amigo, não pratique essas coisas. Não pratique o pecado. A Bíblia fala em 1 João, capítulo 2, quem pratica o pecado é do diabo. Mas Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. E as obras do diabo é o pecado. Se arrependa enquanto há tempo. As obras do diabo é te levar para uma bebedeira. E tá cheio, se multiplicando. Multiplicando os imorais, os beberrões sobre a terra. O diabo está enchendo a terra de adúlteros, enchendo a terra de efeminados. Se por um lado Jesus ele veio tirar o pecado, o diabo ele está colocando e multiplicando sobre a terra. Dizendo assim: Deus só quer seu coração. Isso é um engano. Enganoso é o coração do homem. É mais enganoso do que todas as coisas nessa vida. Se Deus quisesse só seu coração, não seria necessário o Filho de Deus ser pendurado numa cruz. Jesus ter que sofrer na cruz para salvar o homem. O homem salvaria a si mesmo. Afinal de contas, todos acham que tem um coração bom quando se compara à maioria das pessoas. Eu ajudo o próximo, não faço mal, tenho uma religião. Ou seja, Deus está em meu coração. Enganoso é o teu coração, te conduzindo à perdição, levando a maioria à condenação. Mas Jesus Cristo, Ele anuncia a todos que venham a se arrepender. Jesus Cristo, Ele anuncia a todos que venham a verdadeira conversão. O que é uma conversão, meu amigo? Não trata-se de você ter uma religião. Ter uma religião não significa estar convertido. Está cheio de religião que não converte ninguém. Está cheio de religião que não converte ninguém, porque quem converte o homem é Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo pode converter o homem. E aí eu pergunto para você: como que a religião pode dizer que é verdadeira e o homem passar a sua vida inteira na religião, continua sendo bêbado, continua sendo mentiroso, continua sendo ganancioso, continua sendo malicioso, imoral? Que religião que é essa? Que só prova que não converte ninguém, que só prova que não traz ao homem salvação. Jesus, Ele diz, ou melhor, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que que o Brasil está acorrentado? Acorrentado na maçonaria, na feitiçaria, na idolatria, na bebedeira. Por quê? Porque o Filho não libertou, Jesus não libertou
porque não se entregaram a ser livres, mas se entregaram à escravidão do pecado, se entregaram à imoralidade, o sodomismo. O diabo encheu de sodomitas na terra, de imorais, de assassinos, gays, idólatras, bêbados. Todos esses têm um lugar reservado no inferno. Por isso que Jesus anunciou: arrependei-vos e convertei-vos, para que possam ser apagados os vossos pecados e venham sobre vocês o tempo do refrigério. É uma escolha, não é uma obrigação. Jesus, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Os vossos pecados não podem ser apagados com obras de caridade. Os seus pecados não podem ser apagados por você muito congregar. Isso não apaga o pecado de ninguém, fazer obra de caridade. Porque afinal de contas o céu não é para bonzinhos, mas é para os santos. Ou seja, os lavados, remidos pelo sangue de Cristo. Ou seja, purificados pelo Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Por isso, bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. Se arrependa enquanto há tempo, meu amigo e minha amiga. Abandona a idolatria. A idolatria está a cada dia mais se espalhando. O homem cada dia mais endurecendo seu coração para Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias seria assim: tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Tendo conhecido a Deus, não honraram como Deus. Mas antes em seus discursos, desonraram a Deus. E assim o mundo segue. Ouve falar de Deus, diz que conhece a Deus, mas não glorifica, não honra a Deus em suas obras. Desonra a Deus através de seu caminho tortuoso, através de seu coração imoral, uma mente maliciosa. Esse mundo só precisa de um, e ele se chama Jesus Cristo. Esse mundo só tem uma solução, que se chama Jesus Cristo. Mas esse mundo rejeita Jesus Cristo da mesma forma que ele veio em carne e foi rejeitado. E como alcançará a salvação? Se é o Filho de Deus, rejeitam, levam ao vitupério a Jesus Cristo, negam a Ele com as suas obras. Com a sua boca confessam conhecer a Deus, mas negam a Deus com as suas obras. Se arrependa, meu amigo, pois o inferno é um lugar de tormento. Não queira você passar a sua eternidade no inferno. Não vai ter uma porta de escape. No inferno não vai ter porta de saída. No inferno não vai importar nada mais, porque realmente o homem estará perdido. A palavra de Deus diz que haverá choro, pranto, ranger de dentes, quando verem que perderam a última oportunidade. A última oportunidade é agora. A palavra do Senhor fala: para o homem está ordenado morrer uma única vez, vindo então após a morte o juízo. Significa que é uma só oportunidade. Você não vai ter um purgatório e alguém fazer uma missa de 7º dia para você escapar do inferno, para você ter o seu lugar no céu. Não, a sua chance é aqui na terra. A sua chance é enquanto você está vivo de se reconciliar com Cristo. A sua chance é enquanto você está caminhando na terra de abandonar o pecado. O pecado sempre trouxe ao homem a sua destruição. Mas antes o pecado ele traz ao homem a sua prisão. O pecado antes de destruir o homem, ele acorrenta o homem. O homem está aprisionado a cada dia mais de pés e mãos amarradas. E por isso não consegue se sujeitar mais a Deus. Não consegue mais se colocar em obediência ao Salvador Jesus Cristo, porque estão de pés e mãos amarrados. Os mesmos que dizem: eu sou feliz, eu me sinto bem. Os mesmos que dizem que são alegres, que são felizes, mas na verdade não são. Estão acorrentados, são escravos da bebida, são escravos da idolatria.
precisam de uma imagem de escultura para poder fazer alguma coisa por ele. Ou seja, estão dependendo de algo que ainda é pior do que você é, pois ela tem olhos e não vê, tem boca mas não fala, tem mãos mas não apalpa, e é isso que o mundo busca como socorro. Busca o seu socorro da onde não vem a salvação, busca o seu socorro num pedaço de gesso, um pedaço de barro, algo feito pela mão do homem que não pode salvar, que não pode interceder e que não pode honrar Deus. Mas a Bíblia diz que Deus está em seu santo templo, que é no céu, no seu lugar de descanso, e é a Ele que deve ser buscado. A palavra do Senhor diz assim: eleva os meus olhos para os altos montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor. O seu socorro, ele vem da onde? O meu socorro, ele vem do Senhor. O nosso socorro, ele só pode vir do Senhor, porque Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele criou as expansões das águas, Ele criou os seres viventes, e o nosso socorro só pode vir dele, do Senhor. Se o seu socorro vier de algum santo, que alguém diz para você que está intercedendo, você estará perdido, pois nenhum santo pode te socorrer, nenhum santo pode fazer algo por ninguém. Se já viu alguma estátua e mais escultura se levantar da sua estante para levantar alguém que está caído? Jamais. A Bíblia diz: ela tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa. O homem, ele precisa glorificar a Deus através de seu corpo. Não tem como, meu irmão, você dizer que conhecer a Deus, mas negando Ele através de suas obras. Suas obras são de imoralidade, suas obras são de uma pessoa maliciosa, de um homem mentiroso, corrupto, ganancioso, cheio de orgulho, cheio de rancor, mostrando que nunca conheceu o Cristo vivo, mostrando que nunca conheceu o verdadeiro Salvador. Jesus, ele diz que nós temos que ser os seus fiéis imitadores. É muito fácil, pois afinal de contas não precisa estar sujeito aos ensinamentos de Cristo, nem tampouco precisa seguir a Bíblia. Mas nenhuma religião vai te livrar do inferno, nenhuma religião vai te livrar da condenação eterna. Aquela imagem escultura que você acende uma vela no pé dela, ela não vai te livrar da condenação do inferno. Aquele santo que intercede, diz que intercede por você, não vai te livrar da condenação eterna, não vai interceder por você agora e nem na hora da sua morte, a Maria, pois ela está morta, ela está no descanso eterno, ela está esperando o grande dia para ser julgada por Deus. Todos nós precisamos de um Salvador, e Maria, ela declara isso no livro de Lucas, dizendo que tinha um Senhor e que dependia do seu Senhor. Você também precisa depender de um só Senhor. Você também precisa se colocar na dependência de Jesus Cristo. Muito pelo contrário, onde dependem da cachaça para se sentir bem, onde depende do dinheiro para te propor alguma felicidade, onde depende do pecado para esquecer os problemas e se sentir melhor. Mas o homem tem que estar dependente de Cristo, pois na eternidade só há um que o homem vai mais desejar, se chama Jesus Cristo. Hoje o homem depende do pecado, ele deseja muito o pecado, ele vive para o pecado, mas morrendo somente ele vai querer a Jesus Cristo, a qual o único que não vão poder encontrar. Após a morte, cada um vai receber sua recompensa. A palavra de Deus diz que na sepultura não há mais obras. Na sepultura não tem como o homem se arrepender. A palavra de Deus vai dizer em Eclesiastes: os mortos, a sua memória está no esquecimento. Os mortos não podem interceder por alguém, por isso a sua memória está no esquecimento. Os mortos não podem fazer bem por você, por isso, porque estão a sua memória no esquecimento. Por isso não queira, meu amigo, ser esquecido por Deus também. Não queira você, minha irmã, meu irmão, entrar no esquecimento também. Uma vez que a pessoa desceu à sepultura, distante de Cristo, ele entrará no esquecimento eterno. Você já parou para pensar? A pessoa viver no esquecimento eterno, no lugar eterno, onde não existe Deus,
onde Deus não te socorre, onde Deus não te ajuda, onde Deus simplesmente não pode fazer nada por você. Já parou para pensar que no inferno será assim? O homem vai estar esquecido, pois diz isso em Eclesiastes: a sua memória está no esquecimento. Por isso, meu irmão, aproveita enquanto há tempo para buscar a salvação. A Bíblia diz: tudo quanto você puder fazer, faça enquanto há tempo, pois na sepultura não haverá mais obras, na sepultura não há mais o que fazer, na sepultura o homem não pode fazer mais nada, e simplesmente o homem vai chorar, ranger os dentes, sabendo que sua oportunidade é passada. A Bíblia diz assim: revistamo-nos da luz, porque Cristo é luz. Revistamo-nos da luz que é Cristo. Busquem a palavra de Deus como você busca uma fonte de água para saciar a sua sede, pois lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para os nossos caminhos. Jesus, ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba, de graça eu lhe darei da fonte da água da vida. A fonte da água da vida, meu irmão, para você esquecer os problemas, não é o bar, não é o boteco, não é a cachaça, não é a pinga, não é a maconha, não é a prostituição, não é o sexo através de prostituta, com um com o outro. A fonte da água da vida para o homem se saciar e ter realmente os seus problemas resolvidos é Jesus Cristo. Ele é a água da vida, é Ele quem sacia a tua alma. Sabe por que como peca? É a sede da alma, a sede. O mundo está em busca de uma satisfação. Quando você está trabalhando é para uma satisfação. Assim a alma do homem também, ela busca se satisfazer. Mas a fonte verdadeira, a fonte correta da água da vida é Jesus Cristo. Nunca vai ser a solução para o seu pecado, você esquecer do seu pecado, tomando uma dosezinha, fumando um cigarrinho de maconha, ou viajando para algum lugar, ou buscando enriquecer. A solução deste mundo não está em ganhar na Mega Sena. A solução deste mundo está em possuir a maior riqueza, que se chama salvação, chama-se vida eterna. É nisso que consiste a vida do homem: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Busque ao Senhor enquanto você pode achar, pois o inferno não vai ter como você achar Deus. Os céus é o lugar do descanso de Deus. Os céus é a morada de Deus. Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos capítulo 7. Mas os céus é o lugar do seu descanso. O seu corpo é o templo e morada de Deus. Deus, Ele quer habitar dentro de você. Um lugar onde se chama igreja não pode ser a casa de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus, Ele quer habitar dentro de você. Não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus? Aquele que destruiu o templo de Deus, que é o seu corpo, também será destruído por Deus. O pecado tem destruído o corpo, que é o templo de Deus. O homem tem destruído o templo de Deus, que é o seu corpo, com pecado e mais pecado. Não faça isso, meu irmão. Não se esqueça que você vai ter que prestar conta com Deus. Não destrua o templo de Deus, que é o seu corpo, com pecado e mais pecado. Não se esqueça. A Bíblia diz que todos nós teremos que comparecer diante de Deus. Todos nós teremos que prestar conta com Deus. Tudo que nós fizemos através do corpo, tudo que nós fizemos fora do corpo, nós vamos ter que prestar conta diante do Senhor que criou. Por isso, busca enquanto há tempo a salvação para a tua alma. Busca enquanto há tempo se arrepender dos seus pecados. Enquanto ainda há tempo, não se esqueça: após a morte cega juízo. Ninguém vai ao purgatório, ninguém vai reencarnar numa outra vida. Após a morte segue a juízo. A palavra de Deus nos garante isso. Está escrito em Hebreus 9:27.
Ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após a morte o juízo. Você vai ser julgado. E esse julgamento é para te dar recompensa. Deus vai julgar o homem. Esse julgamento que Deus vai julgar o homem é para dar ao homem uma recompensa. Uma recompensa eterna Deus dará ao homem. Será o céu ou o inferno. E você precisa escolher. Você precisa fazer a tua escolha. Que Jesus Cristo possa ser a tua escolha. Pois Ele é o caminho. Não se trata de uma filosofia. Trata-se do caminho a qual o homem precisa seguir. Que Jesus Cristo, Ele possa ser buscado por você. A palavra de Deus diz e nos garante: após a morte segue a juízo. Você será julgado. Todos nós seremos julgados segundo as nossas obras. A Bíblia diz que segundo as obras o homem vai ser julgado por Deus. Em Apocalipse capítulo 20, assim está escrito: cada um será julgado por Deus segundo as suas obras. Tudo que o homem tem feito por meio do corpo, fora do corpo, ele terá que prestar conta com Deus. Será que você está esquecendo disso? Porque vemos que as pessoas elas vivem relaxadamente no pecado, se entregam a bebedeira, mentiras, se esquecendo que há um juiz após a morte, se esquecendo que após a morte vai vir um que vai julgar as suas obras, as nossas obras, e vai dar recompensa. Não é somente julgamento, trará a recompensa eterna. Mas nós vemos que a palavra de Deus está se cumprindo. Nas parábolas que Jesus conta, mostra isso, que nos últimos dias o homem, ele iria espancar os seus servos, ou seja, ele iria extravagar em suas escolhas, em seus caminhos, como se ele não fosse ser julgado por Deus. Por isso, meu irmão, leia a Bíblia, examine as Escrituras, ela é a fonte confiável. A única fonte confiável é a palavra de Deus. E isso Jesus disse: examinem. Por isso que Jesus disse: examinem as Escrituras sagradas. São elas que testificam de Jesus Cristo. E são nelas que nós encontramos a vida. Sabe qual que é o maior problema? O maior perigo que o homem pode correr por não examinar as Escrituras? Porque a terra está cheia de falsos profetas, cheia de cães gulosos, de mercenários. O diabo encheu a terra de mercenários. Tudo gira em torno do dinheiro. Tudo gira em torno do lucro. Almas igual a dinheiro. Pequenas igrejas e grandes negócios. Por isso que Jesus falou: examine as Escrituras. Jesus ele disse em Mateus 24: acautelai-vos dos falsos profetas, que eles vêm até vocês vestidos em peles de cordeiro. Eles parecem ser cordeiros, mas Jesus falou: por dentro são lobos devoradores. A sua lábia parece ser de um grande servo de Deus, mas por dentro ganância, avareza, mentira e mais mentira, soberba e mais soberba. Isso tem tomado o mundo. Mas Jesus ele disse que cada um vai ter que prestar conta diante de Deus. O culpado Deus não vai tomar por inocente, nem o enganador e nem os que estão se deixando ser enganados. A Bíblia está aí para isso. Jesus falou: pelos seus frutos vocês o conhecereis. Jesus estava falando dos falsos profetas. Pelos frutos você conhece. Você já viu um homem de Deus ser ganancioso? Isso é fruto de mercenário, é fruto de falso profeta. Mas as pessoas falam que é homem de Deus. Ganancioso, avarento, só pensa no dinheiro, mas fala de Deus, faz milagre e dizem que é homem de Deus. Não é homem de Deus, é homem só se for do Deus Mamon, o Deus do dinheiro. O mesmo que a maçonaria adora, é o que o mundo está adorando. Mas Jesus ele disse: errais por não conhecer as Escrituras sagradas e nem tampouco o poder de Deus. Busca ler a Bíblia, meu irmão, medita nela dia e noite, pois são nelas que nós encontramos a vida. São elas que testificam de Jesus Cristo.
ao